Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesse domingo precioso, nesse belo domingo, para juntos nessa manhã aprender a palavra de Deus. E antes de nós começarmos o estudo, quero convidá-lo para que ore ao Senhor juntamente comigo. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos aqui, ó Deus, para aprendermos a sua palavra. Derrame sobre nós, Senhor, uma porção da tua sabedoria, da sua graça, para, Senhor, que nós aprendamos, extraiamos o melhor desta manhã dos teus ensinos, da tua palavra. Senhor, guarda a nossa vida, nos deixa, Senhor, no centro da sua vontade. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, hoje nós estamos estudando a lição de número 12, que vai falar sobre as epístolas instruem e formam os cristãos. Então, lembrando que nós estamos falando, os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, nesse trimestre o nosso tema é sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, e hoje nós falaremos como as epístolas instruem e formam os cristãos, como elas foram ferramentas que permearam aí ao longo dos séculos e são instrumentos de Deus para nos ensinar e nos formar como bons cristãos. Então, o nosso textuário, os irmãos podem acompanhar aí na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Ela se encontra em 2 João, capítulo 1 e o versículo 3, que diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. A nossa verdade prática diz que as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Então, nós faremos agora a leitura bíblica em classe. Então, os irmãos podem abrir aí suas Bíblias juntamente comigo ou acompanhar nas suas lições a passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, também 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 1 e 2, e também 2 João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Então vamos começar a nossa leitura aqui pelo livro de 1 Coríntios, que diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora a leitura de 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E agora a leitura de 2 João, que diz: o ancião para a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Glórias a Deus. 3 passagens que denotam, irmãos, bem o assunto que nós iremos estudar de como as epístolas, as cartas escritas pelos os apóstolos, discípulos do Senhor, nos ensinam, irmãos, nessa manhã e formam o nosso caráter, nos inspirando a servir a Deus. Então, nós acompanharemos agora o ensino da nossa aula. Com certeza Deus já colocou esse assunto no coração do nosso querido e amado irmão, o presbítero Wagner, que será o nosso professor nessa manhã. E com certeza, irmãos, nós aprenderemos da parte do Senhor. E o mais importante, que Ele nos dê sabedoria, né? Para colocar em prática tudo o que nós aprendermos. Vamos juntos, então, acompanhar e estudar, juntamente com o nosso irmão Wagner, a palavra do Senhor, agora na Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus, estamos em mais uma manhã para estudarmos a nossa lição bíblica Escola Dominical. E nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 12, que nos traz o tema sobre as epístolas
instruem e formam os cristãos, né? Então nós iremos falar nesses minutos, de forma sucinta, né, sobre a importância das epístolas, né, e como elas forjam e formam o caráter cristão, né? O nosso irmão Igor já deve ter lido o nosso textuário, já falou também sobre a verdade prática, mas eu queria comentar um pouquinho sobre o textuário e aí a gente entra propriamente na lição, né? O textuário fala assim, ó: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor, né? Segunda carta de João, capítulo 1, verso 3, né? Eu vejo nesse versículo aqui, irmão, o apóstolo João apontando sobre três coisas importantes da parte do Pai, que é a graça, a misericórdia e a paz, né? E que para que nós possamos, irmãos, alcançar esses favores de Deus, tá? Para nós desfrutarmos desses três benefícios, nós devemos, irmãos, viver uma vida cristã de verdade. E como viver uma vida cristã de verdade? Não está muito apenas relacionado, né, aos nossos costumes, à nossa liturgia de culto, mas está pautado, irmãos, muitas vezes no nosso caráter cristão. Como o Senhor espera que nós venhamos nos portar como cristão. E hoje nós vamos falar um pouquinho das epístolas, né, em que elas vão nos trazer informações e orientações, ensinamentos dessa produção, desse crescimento e desse desenvolvimento do caráter cristão. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a Bíblia, o Novo Testamento, ele é formado por 27 livros. Isso acho que todo mundo já teve a curiosidade de contabilizar e de saber. No entanto, é importante destacar que existem 21 epístolas, né? Desses 27 livros, 21 são epístolas, né? São cartas, né? Isso é importante nós entendermos, porque nós, ao desenrolar da lição, nós vamos ver que são as epístolas, que é quase 80% do Novo Testamento, que nos dá a importância dessa formação, né, do caráter e das características cristãs. Paulo, ele escreveu 13 cartas, né? 13 cartas que são chamadas as epístolas paulinas, né? Foram todas escritas por Paulo. E nós temos 8 cartas que são escritas por outros autores, alguns no anonimato, que é o caso de Hebreu, para alguma corrente de entendimento, mas Paulo, irmãos, ele se torna um dos maiores escritores do Novo Testamento, quiçá da Bíblia, né? Então, boa parte dos escritos das Escrituras passa por Paulo. E nós podemos dividir essas 13 epístolas de Paulo a título de curiosidade e também de conhecimento teológico, que as 13 cartas deles estão divididas teologicamente da seguinte forma, tá? São as cartas escatológicas, né? As cartas que apontam para os acontecimentos futuros, que são a de 1º e 2º Tessalonicenses, tá? É nessas cartas que nós encontraremos relatos a respeito da vinda de Cristo, o estabelecimento do reino, iremos ver também a respeito do aparecimento do anticristo, tá? Existem as cartas soterológicas, né? Que são a carta de 1 Romanos, e 1 Coríntios e 2 Coríntios e Gálatas. O que é? Essas cartas em específico, ela fala sobre salvação, sobre o plano de salvação, como que ocorre a salvação, tá? Qual é o instrumento de salvação? Nós encontraremos esses ensinamentos. Depois nós passaremos também as cartas de Paulo, são as cartas de prisão. Essas cartas foram escritas enquanto Paulo esteve preso. É bom destacarmos que Paulo esteve preso 3 vezes, uma vez em Jerusalém, outra vez em Cesareia e na terceira em Roma. E esses escritos aconteceram segundo a corrente majoritária quando ele estava preso em Roma.
Foi lá que ele escreveu a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. E tem as cartas pastorais, né? Que são 1º e 2º Timóteo e Tito, né? Embora que existe uma corrente que também acredita que 1º e 2º Timóteo, ele talvez faria parte das cartas em prisão. Mas é uma corrente minoritária, então nós entendemos que apenas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon são entendidas como as cartas em prisão. Então, irmãos, agora vamos entrar na lição, né? Se nós estivéssemos numa classe, numa sala presencial, né? Com certeza a metodologia de ensino seria uma classe invertida, né? Onde os irmãos estudam a lição em casa e aqui a gente faz aquela abertura, né? Aquele debate, falamos sobre alguns assuntos, mas desta modalidade, irmãos, nós estaremos aqui apresentando de forma expositiva, né, os irmãos a lição. O primeiro tópico, irmãos, fala sobre como as epístolas de paulinas nos instruem, né? Como que essas cartas que Paulo escreveu, né, que aparentemente algumas direcionadas a algumas pessoas, né, como que elas podem nos orientar, tá? Então, irmãos, nós podemos, a partir desse momento, entender que nesse grupo, né, será enfatizado principalmente alguns aspectos das doutrinas de salvação, tá? Essa instrução salvíficas. Quais são os ensinamentos que Paulo fala sobre salvação? Paulo, irmãos, ele traz um ensinamento lá em Romanos, tá? Algumas cartas que nós falamos, Gálatas, Romanos, 1 Coríntios, que são tidas como cartas temáticas soteriológicas. Em Romanos 1 e o versículo 17, você acompanha, irmãos, vamos fazer a leitura, abra a Bíblia nesse momento no seu lar, tá? E vamos ler esse texto bíblico aqui em Romanos, né? Você vê aqui que eu também estou procurando, né? Então procure também, aproveite esse tempo e procure. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo, irmãos, em sua carta, que essas cartas soteriológicas voltadas para a salvação, ele traz alguns ensinamentos. Primeiro, que o justo viverá pela fé. Até então, principalmente o Antigo Testamento, ele trazia no seu bojo que a salvação ela precisava, principalmente, né, pelo perdão, a remissão dos pecados, através, né, de todos aqueles rituais de sacrifício. E havia um entendimento de que a salvação estava muito ligada a obras, né? Você fazia, você praticava. Ela era o que regia, o que determinava, né, o cânon do Antigo Testamento. Tinha aqueles dispositivos que deveriam ser feitos, né, e outros que não deveriam ser praticados, e estes, através da sua prática de realização e não realização, traria aquele sentimento de salvação. Mas a lei, irmãos, ela não veio com esse objetivo de nos proporcionar salvação. Ela veio com o objetivo de nos apontar que precisaríamos de um Salvador. E Paulo, ele traz ensinamentos dizendo que o justo, ele não é salvo pelas obras, mas ele viverá pela fé. Foi algo que Martinho Lutero, né, ele trouxe lá no período, né, da Reforma, esse entendimento, né, mais uma vez, ratificando o que Paulo falou, que não é pelas obras, irmãos, é pela fé. A fé de salvação, essa não é a fé para operar milagre, essa não é a fé, aquela fé natural que você acredita que vai acordar, que você vai se levantar, que você até mesmo diz, olha, amanhã nós conversamos, essa é uma fé natural. Esta fé é a fé de salvação. É a fé que eu acredito, eu predisponho em acreditar que Jesus Cristo é o único que pode me salvar a humanidade. E diante disso, né, eu acredito como meu Salvador, aí eu peço perdão dos meus pecados, eu me arrependo, né, e aí eu passo pelos processos de regeneração, santificação, né, até o passo último, que é da glorificação, que estaremos falando aqui, tá? Então, Gálatas também, ele fala que a justificação não é pelas obras, irmãos. Então,
nós somos colocados justos diante de Deus, não é pelo que fazemos. As obras, elas podem ter um caráter de demonstrar que nós um dia aceitamos a Cristo e estamos entrando nesse processo de arrependimento, de mudança, mas longe de pensarmos que nós obteremos salvação pelas obras. Em Gálatas 2,16 diz assim, vamos ler aqui, deixa eu só encontrar aqui, né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Jesus Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, a nossa justificação, ela advém unicamente pela nossa fé em Jesus Cristo, tá? E aí nós encontramos, irmãos, em 1 Coríntios, né, onde Paulo fala, Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, do 3 ao 4. Em 2 Coríntios, Cristo nos reconciliou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, 19 ao 21. Então vocês percebem, irmãos, que Paulo ele fez ênfase, né, sobre a instrução de salvação, o ensinamento de salvação pela fé e não pelas obras, e mostrando quem era o Salvador e como ele o fez, apresentando em suas cartas, né? Então, mais uma vez aí a gente fortalece que Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas, Paulo estará trazendo ensinamentos soteriológicos de salvação. Tá? Tudo bem, irmãos, até aqui? Então vamos lá então para o nosso ponto 2 da lição, instrução a respeito de Cristo. Então nesse momento aqui, irmãos, o enfoque são os aspectos das doutrinas de Cristo, tá? Então o que Paulo primeiro ele vem trazer, irmãos? Ele vem trazer Cristo agora como uma pessoa central em relação à igreja. O papel importante, o papel de destaque, tá? E ele faz algumas, podemos dizer, trazendo alguns exemplos para, na verdade, trazer exemplificações o que Cristo é. Cristo, segundo Paulo, ele aponta Cristo como a cabeça, lá em Efésios, né? Efésios no capítulo 1, versículo 22 e 23, né? Nós vamos agora lá em Efésios, tá? No capítulo 1, versículo 22 e versículo 23 diz: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Cristo, ele assume um papel, né, preponderante no que se refere o domínio e orientação da igreja. Paulo diz que ele é a cabeça. Já é entendido, né? Muitas pessoas falam onde é o coração do homem, né? Não é esse órgão, embora é tido como coração que bombeia o sangue, mas o coração, irmãos, é o nosso cérebro, é a cabeça, tá? É fato, né? Quando às vezes uma pessoa por acidente, né? Ela de repente um acidente automobilístico ou algum outro tipo, né, que fica ali aguardando e de repente quando é decretada a morte cerebral, o corpo pode estar o coração bombeando ali através das máquinas que auxiliam, mas a cabeça, vem o falecimento, a morte cerebral, o que ocorre? Não há mais o que se fazer, porque é o cérebro que comanda todo o corpo, é o cérebro que manda, né, a eletricidade para a movimentação dos órgãos do corpo. Então é importante entender que Cristo é o cabeça da igreja. E aí, como cabeça da igreja, é ele que orienta, é ele que dirige, é ele que aponta o caminho, é ele que assume, né, o papel de destaque, de direção. E a igreja é o corpo, irmão. A igreja movimenta-se por Cristo. O movimentar da igreja, o viver da igreja deve ser por Cristo. Não, até agora, que eu saiba, na medicina não houve ainda esse transplante aí de cérebro, né? Eu desconheço ainda, né? Mas a gente percebe que Cristo como cabeça da igreja, né? Não pode haver um outro dominador.
né? Nem a pessoa querer dominar, nem o homem assumir esse papel, bem como, né, outros entendimentos, né, de que como ser guiado à igreja se não for pelas orientações de Cristo. Não dá para desassociar a igreja sem Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E nós, como corpo, devemos obedecer às orientações da cabeça, às orientações daquele que está comandando. É o que Paulo queria trazer aqui para os crentes em Éfeso e também para nós, né? O viver é Cristo, irmãos, também. Paulo fala em sua carta aos Filipenses que viver é Cristo. Lá no capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, né, irmãos? Então, a nossa vida, irmãos, ela deve ser bem vivida em Cristo, irmãos, né? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós vivemos uma vida de abundância, uma nova vida, né? E a nossa vida, irmãos, ela tem que ser vivida realmente em Cristo Jesus, né? Segundo as diretrizes, as ordenanças, em comunhão com Cristo. Quem está em comunhão com Cristo tem plena certeza de que ele for surpreendido pela morte física, né? Ele estará guardado até aquele dia onde não está muito longe do arrebatamento da igreja, tá? Onde Cristo vem buscar a sua igreja. Então, o morrer em Cristo é ganho porque ele entende que existe uma vida eterna, uma vida abundância, que ela não termina aqui, pelo contrário, irmãos, ela apenas nos leva para o momento da vida eterna. Paulo também, irmão, diante de tantos ensinamentos, eu estou passando bem por cima, tá? Em relação sobre as cartas de Paulo interpretando a Cristo. Ele fala que Cristo é a suficiência para o cristão. E onde nós encontramos isso? Paulo, irmãos, escreveu aos crentes em Colossos, no capítulo 3, versículo 3. Porque se já estáis mortos, a vossa vida está escondida em Cristo Jesus, irmãos. Então, o que Paulo está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que a nossa vida, né, ela está não apenas escondida, mas o verdadeiro motivo da nossa alegria é uma vida com Cristo, irmãos. A vida está escondida em Cristo, a igreja está unida em Cristo, irmãos. Para quê? Para que em breve, irmãos, a igreja de Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Ou seja, nós, irmãos, quando aceitamos a Cristo, nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Isso fica muito evidenciado no momento do batismo das águas, né? Então, viver uma vida com Cristo, irmãos, é entender que Cristo é suficiente. O mundo, as riquezas, o que o mundo tem para oferecer, né? As grandezas, os grandes homens, não são suficientes em relação ao que Cristo tem para nos oferecer. Paulo, irmãos, ele queria dizer para as pessoas, principalmente para o crente em Colossos e para todos nós, que não há necessidade de buscar salvação em um outro Salvador. Tá? Não existe outro meio, não existe outra pessoa, não existe outro caminho, existe o caminho que foi ratificado nos evangelhos, né? Mas aqui Paulo ele nos traz essa informação. Se você já está morto, irmãos, para o mundo, né, você está com a vida escondida em Cristo. Você já não precisa praticar as coisas do mundo. Você não faz as coisas mais do mundo. Elas não têm poder mais de lhe dar prazer, de lhe trazer satisfação. Por quê? Porque Cristo é a plenitude na sua vida, né? Deus, ele tem, só Cristo já o basta para vivermos uma vida feliz, alegre, né? Então isso é algo importante de nós entendermos e compreendermos sobre a instrução de Paulo em suas cartas a respeito de Cristo. Paulo também, irmãos, ele teve a preocupação de tirar algumas dúvidas e trazer algumas orientações para algumas igrejas, mas hoje para todos nós, a respeito das últimas coisas. Paulo percebeu que os crentes, principalmente em Tessalônica, tinham muita dúvida e receios quanto a essa questão
da volta de Cristo, esses ensinamentos do arrebatamento. Então, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 4 e o versículo 17, ele fala, no versículo 15 em diante, né? Digo, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos com os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E ele diz ainda no final, consolai-vos com essa palavra. Então você percebe que Paulo ele traz aqui neste texto, principalmente nessa carta de Tessalonicenses, ensinamentos escatológicos, tirando dúvidas a respeito do futuro da igreja com Cristo, né? Havia perguntas, e esses que morrem em Cristo, as pessoas ficavam sofrendo, achavam que o término da vida era o término da esperança. E Paulo, através de seus ensinamentos, ele diz olha, vocês não fiquem atemorizados, né? Porque os que morreram em Cristo, eles estão dormindo, mas quando houver a trombeta, o alarido, né, a voz do arcanjo, esses que estiveram mortos, eles ressuscitarão primeiro. E depois nós, vivos, seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. Irmãos, Paulo ele dá um ensinamento teológico sobre as coisas futuras. E nós estamos prestes a vivenciar esses acontecimentos, né? Então, veja aí, irmão, caráter sobre a última coisa. Paulo também, irmão, ele se preocupa em alertar e orientar de que com o arrebatamento da igreja, irmãos, né, se dará o momento do aparecimento do anticristo. E ele, irmãos, aí a gente já sabe, pelos ensinamentos bíblicos, que ele estará trazendo uma proposta de paz, né? Ele vai unir as nações confederadas, né? É aquele episódio dos 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, e depois o Senhor volta. Mas, irmãos, ele fala sobre isso, ele não deixa, né, tanto os crentes de Tessalônica como nós, isento dessa informação. Lá em 2 Tessalonicenses, irmãos, no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aqui, ó, o versículo 2, que nós não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de vós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está falando aqui, irmão, do anticristo, né? Então, Paulo começa a dar um alerta, uma orientação, dizendo para nós não nos perturbarmos, né? Porque, na verdade, o espírito do anticristo já está atuando, né? Mas, irmãos, isso se dará, o dia do Senhor, ele se dará, mas antes que isso aconteça, vai ser necessário que o anticristo ele se manifeste, né? Paulo aqui, ele coloca como o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele traz esses ensinamentos escatológicos. São vários, mas a lição, o tempo não nos permite, irmãos, nós aprofundarmos em todos esses pontos. O outro ponto é sobre as instruções pastorais, né? Paulo, irmãos, ele também, né, em suas cartas, existe a divisão, as chamadas cartas pastorais, que nós até comentamos, né, falando de 1º e 2º Timóteo e de Tito. E eu quero elevar 3 pontos aqui, tá? Em 1º Timóteo, Paulo, dando orientação aos pastores, né, a Timóteo em específico, ele fala sobre a importância de combater as heresias, lá em 1º Timóteo, capítulo 1, versículo 3, 9 e 10. Isso, irmão, hoje continua sendo importante de nós combatermos heresias. As heresias, elas só aumentaram, elas só multiplicaram desde que Paulo escreveu a carta, né, para Timóteo, essa carta pastoral. Mas a orientação ainda continua.
combater as heresias, irmãos. Nós não podemos, irmãos, nos desfalecermos de estudarmos, de nos aprofundarmos, de compreendermos de heresias, sofismas que vão aparecendo, irmãos, e querendo se embutir na igreja, na doutrina da igreja, irmãos. Nós não podemos fechar os olhos a esta verdade. Precisamos continuar combatendo. De que forma? Brigando com a sabedoria humana? Não, irmãos. Com a palavra de Deus. Precisamos combater, irmãos, os falsos ensinamentos com a palavra de Deus. E como isso pode acontecer? Paulo diz, olha, você precisa, né, nós estamos aqui fazendo isso. Aprendendo a palavra de Deus para manejarmos bem a palavra. Né? Nós precisamos aumentar o entendimento, a compreensão e o estudo da palavra. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15, diz assim, ó, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, irmãos, precisamos manejar bem a palavra de Deus. Ela é a espada. E não adianta ter a espada, eu preciso saber lutar com a espada. A espada tanto serve para se defender, como serve para atacar. Se você dar uma espada para uma pessoa que não tem habilidade em manuseio, aquilo nada se fará. Pelo contrário, irmão, será fácil de ser derrotada. Mas uma pessoa que sabe manejar bem, com certeza, irmãos, ela será um oponente muito forte, um oponente com força. E nós, irmãos, falando espiritualmente, precisamos manejar bem a palavra. E isso só se dá, irmão, pelo estudo, tá? O Espírito Santo lembra aquilo que eu estudei. Pelo aprofundamento, pela dedicação, pela busca da interpretação da palavra. Um outro ponto importante, irmãos, se encontra lá em Título, né? É uma outra carta pastoral, onde Paulo ele fala sobre contrapor-se aos falsos ensinos. Vamos lá ver, vamos ler Tito no capítulo 1, versículo 5. Olha o que fala. Porque por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Versículo 10. Porque há muito desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que tornaram casas inteiras, ensinando o que não convém por top ganância. E aí, irmãos, hoje, como as pessoas têm entrado nas casas? É através dos falsos ensinamentos, às vezes batendo na porta, mas hoje é através dos meios de comunicação. É através da TV, é através da internet, é através do rádio, é também hoje, nessa época de pandemia, esses são mais evidenciados. Mas, irmãos, a orientação de Paulo ao pastor ali é que nós possamos, irmãos, tapar a boca, mas de que forma? Apresentando a sã doutrina, a sã palavra, apresentando, irmãos, contrapondo-se aos falsos ensinamentos. Não adianta eu ficar só na defensiva. Eu preciso também, irmãos, impor o meu entendimento. Né? Porque se eu fico só na defensiva, e eu tenho os meios de comunicação, como esse da escola dominical, a minha utilização, e eu não dou um ensinamento correto, eu não procuro contrapor, irmão, não é falar de religião A, religião B, é contrapor ensinamentos contrários. Dizer que Cristo não se encarnou, que Ele não é o Filho de Deus. Se você sabe da verdade, você deve, com a palavra de Deus, contrapor isso. Tá? Então, irmãos, com mansidão, é bem verdade, né? Com cuidado, né? Com empatia, mas nós não podemos, porque são muitos enganadores, irmãos. Né? Alguns, na época, falavam da circuncisão, que os cristãos precisavam circuncidar, né? Para serem aceitos, os gentios. Né? E hoje, qual seria a circuncisão? São tantas coisas que as pessoas estão dizendo que tem que se fazer, né? Que estão querendo substituir a salvação em Cristo Jesus, e nós não podemos aceitar, precisamos contrapor. Tá?
E também existe a carta de Filemon, que Paulo, irmãos, ele fala sobre a questão do perdão, né? E aí a gente fica muito exemplificado na carta de Paulo a Filemon, no capítulo 1, versículo 10, né? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, né? Então, Paulo aqui escrevendo a Filemon, né? Falando a respeito de Onésimo, que foi um obreiro que errou, que pecou, que falhou, mas que precisava do perdão, né? Ele orienta para recebê-lo e conceder-lhe o perdão, né? Eu sei, o perdão não é fácil para muitas pessoas, mas ele é necessário. E nós devemos, irmãos, trabalhar nisso, né? Se o transgressor está arrependido, ele deve ser bem recebido, né? Às vezes a pessoa erra, falha, fica longe dos caminhos do Senhor, depois volta, ela deve ser bem recebida, irmãos, ser bem acolhida. É o caso do filho pródigo, né, irmãos? E quantos não estão voltando e voltarão, e a gente precisa exercitar esse perdão e deixar um pouquinho, irmãos, essa questão de valorizarmos o que a pessoa fez lá fora. O importante, irmão, é o amor de Deus, e nós recebemos essas pessoas de forma amorosa e com uma boa recepção. E aí, irmãos, a gente vai para o tópico 2, né? Quero dar uma acelerada um pouquinho aqui. Como as epístolas gerais, elas se formam, tá? Nós falamos até agora da epístola paulina, tem agora as epístolas gerais, tá? Ela também tem uma estrutura, e como que elas se formam? Nós temos alguns escritores, né, irmãos? Né? E entre eles existem as epístolas de Pedro. E Pedro, irmão, escreveu 2 epístolas, então veja aquele homem pescador, a mudança que Deus fez na vida dele. E ele agora escreve 2 cartas, né? Todas elas inspiradas pelo Espírito Santo. E Pedro ensina, irmão, primeiro, né? O que encontramos na epístola de Pedro? Em 1 Pedro, irmão, no capítulo 1, verso 6, a respeito do sofrimento cristão. Que o cristão, irmãos, ele sofre, ele passa suas dificuldades, ele passa os seus problemas, né? Ele vai ter os seus sofrimentos, suas perseguições, mas ele deve, como, irmãos? Permanecer firme, ser resiliente, ficar firme. Pedro também, irmãos, ele trouxe um entendimento sobre provações fortalecem a nossa fé. Esse sofrimento, essas provações, o cristão não está isento delas, nem eu, nem você. Ela tem um objetivo, irmãos, de fortalecer a nossa fé. Aquilo que não nos mata, nos fortalece. As provações é um preparo, um momento de experiência com Deus, um momento de você aprender a buscar o Senhor, de aguardar, de esperar, de ver as providências de Deus nesse momento de provação. A sua fé é aumentada, ela é acrescida, tá? Você muda do estágio de alimentação de leite, irmãos, para um alimento mais sólido. Isso é só possível quando somos forjados pelas provações, pelas lutas, mas com a fé e confiança em Deus. Pedro também fala, irmão, sobre o processo de santificação em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Que nós cristãos, irmãos, devemos viver uma vida santificada, uma vida separada do mundo. Deus, ele que espera isso de nós. E quem é que faz isso, irmãos, essa santificação? É o Espírito Santo. Eu não posso te santificar. A palavra que te santifica, é a palavra que te limpa. É o Espírito Santo que te convence, tá? Então, longe de nós queremos santificar os outros. É o Espírito Santo que nos santifica, né? É um processo duradouro, não é de uma hora para outra. O processo da salvação, ele é radical, é espontâneo naquele momento, mas o processo de santificação, irmãos, é ao longo do tempo, né? É assim que nós vamos mudando, tá? E aí, irmãos, nesse processo de santificação, entender, né, que o Senhor, irmãos, ele reconhece as nossas ofensas, ele suporta os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas, e devemos, irmãos, continuar firme na presença do Senhor. Em 2 Pedro, irmãos, Pedro, ele começa a trazer um alerta, né? Um alerta sobre o quê? Sobre os falsos ensinadores, falsos ensinamentos.
Nós devemos ter cuidado com esses falsos ensinamentos para nós não, de repente, aceitarmos, acharmos como um ensinamento correto e até pregarmos por aí. Tem que tomar cuidado, irmãos. Às vezes o que a gente aprende na escola, nos bancos de faculdade, com alguns ensinadores, nós precisamos ter esse cuidado para nós não enfraquecer a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus ela vai se fragilizar, mas o meu ensinamento errado eu posso incutir, irmãos, em algumas pessoas falsos ensinamentos, aquilo que é me passado. Tem que ser um filtro, filtrar. E qual que é o filtro? É a palavra de Deus. Nem tudo que você vê, ouvir, ensinar, você deve propagar, divulgar. Vá primeiro para a palavra de Deus. Porque Pedro ele queria combater ali aqueles que negavam a divindade de Cristo. Tem ali naquele momento, Pedro ele se deparou com pessoas que queriam negar a divindade de Cristo, que Cristo não era filho de Deus. E como ele fez isso? Ele usou a sua carta, o seu escrito, como em 2 Pedro 1, 16 e 17, para confirmar que Jesus é o Filho de Deus. Ele traz ainda aquelas informações que ele obteve lá no começo da igreja, com a experiência com Cristo. Mais do que qualquer pessoa, Pedro teve experiência com Deus e sabia reconhecer que ele era realmente o Filho de Deus. Ele teve vários episódios para ele ter a certeza. Então, ele não poderia se calar, diante de uma negação da divindade de Cristo. Assim como eu e você não podemos nos calar. O ponto 2, a epístola de João. Então, João, irmãos, quando ele escreve 3 epístolas, na primeira, ele combate os falsos ensinos, em 1 João 1:1, ele fala ali das heresias, dos gnósticos, que queriam trazer aquele entendimento, o entendimento básico dos gnósticos, de que o espírito é bom, a carne é ruim, e como a carne é ruim, ela não pode viver uma vida ser boa, então ela pode ceder para os pecados da carne, porque ela nunca pode ser regenerada, ela nunca pode ser domada, dominada, e é contrário que o ensina o Espírito, a palavra de Deus. E João então ele combateu com veemência esses ensinamentos, que nós, os salvos, devem viver, irmãos, uma vida de comunhão com Cristo, irmão, e com os irmãos. É aquilo que se resume: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, João ele começa a trazer esse entendimento. Olha, não adianta você querer só viver uma vida para Cristo. Você precisa viver uma vida de comunhão com os irmãos. Ele lança uma carta, na segunda carta ele fala que a igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo. Então, irmãos, devemos continuar, irmãos. A palavra de Deus não muda, ela é imutável, Passa o céu e a terra, mas as palavras de Deus permanecem. Então não podemos mudar, deixar que alguém mude a palavra ou a interpretação da palavra de Deus, Ele combateu veemente e ele confirma isso em 2 João 1:9, Então, irmãos, usar a sabedoria, irmãos, no momento de receber as pessoas, mais uma vez aqui nós encontramos um discípulo enfatizando a importância de ter a empatia, saber recepcionar as pessoas. Isso é muito importante, irmão. Isso garante conservação, garante, irmãos, permanência, até que a palavra ela possa ter maior forma na vida dessas pessoas entrantes na igreja, e ao ponto delas crescerem. Depois ela anda com os seus pés. Aí ela vai ter as suas provações, as suas dificuldades, mas aí ela já estará alicerçada. No momento em que a pessoa vem para a igreja, ela precisa de total apoio e acompanhamento. João, na sua terceira carta, irmãos, ela diz que a fidelidade de Gaio e Demétrio. Tem 3 personagens ali. E João fala da fidelidade de Gaio e Demétrio, em terceira carta de João, versículo 1 ao 5, versículo 8 e versículo 12, E fala da reprovação de Diótrefes, na carta de 3 João, no capítulo 1, versículo 9 e 10. O que a gente consegue relacionar aqui? A fidelidade de alguns
e a reprovação de outros. Que isso, irmãos, infelizmente, continua acontecendo. Muitas pessoas são aprovadas por Deus. Eu e você temos o dever, a obrigação de buscar ser aprovado por Deus. Mas, irmãos, tem pessoas que são reprovadas, assim como foi Diótrefes. Eu recomendo você fazer uma leitura mais apurada dessas cartas, e que você vai ver os episódios. Mas o que leva aqui o cerne da preocupação é de nós sermos fiéis, irmãos, fiéis a Deus. Esses 2 obreiros foram fiéis, precisamos ser fiéis ao Senhor. Em nossa vida, em nossa família, com nossos dízimos e ofertas, com o nosso proceder na sociedade, precisamos ser fiéis. E nós não podemos, irmãos, nos encontrar e ser reprovados, tá? E aí, irmãos, nós passamos para as epístolas gerais, e aí a gente se enquadra lá na epístola de Hebreus, Hebreus, que muitos tinham até ele como escrita por Paulo, mas não foi Paulo que escreveu, embora algumas correntes ainda confirmem isso. Nós vamos encontrar bíblias antigas que dizem que é a epístola de Hebreus escrita por Paulo, mas depois de uma análise mais cuidadosa, mais detalhada, foi percebido que Paulo não poderia ter escrito a carta aos Hebreus. Quem escreveu? Tem várias correntes que afirmam o escritor, mas com certeza foi um líder cristão da época, E aí veio uma carta tão importante em que ele não deixou ser o seu nome, apresentar o seu nome. Por quê? Ele queria enfatizar ali, irmãos, o sumo sacerdote, que era Cristo, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que tinha a função de uma vez por ano, lá no Antigo Testamento, entrar no lugar dos santos, sacrificar pelo pecado de todos, e tinha que ter aquela vida enquadrada. Cristo, ele é o sumo sacerdote eterno, e ele é o sumo sacerdote, ao mesmo tempo, ele é o sacrifício, irmãos, porque ele com seu próprio sangue, irmãos, ele trouxe redenção, ele resgatou-nos do pecado. Hebreus 9, versículo 11 ao 12. Tem também Tiago falando, encontrando nas epístolas gerais. Tiago ele enfatiza muito na sua carta sobre a fé sem obras é morta. Então não basta ter fé. Fé para a salvação é somente pela fé a salvação. Mas se nós não tivermos a obra, a gente invalida, irmãos, a salvação. Não o poder geral da salvação, mas a salvação na minha vida. Não adianta eu dizer que sou salvo e eu praticar todas as coisas erradas, contrárias aos escritos bíblicos. Não, irmãos, eu preciso ser fiel ao Senhor com as minhas obras. E Tiago enfatiza muito isso. Assim como Judas orienta nós batalharmos pela fé, Contra quem? Contra os hereges, contra os falsos ensinadores, tá? E de que forma nós conseguimos fazer isto? É apenas, irmãos, com o conhecimento bíblico, que é muito importante, sim, irmão, mas ele diz, orando e perseverando. Nós precisamos continuarmos nossa vida de oração. Temos uma vida, um altar levantado, irmãos, assim como Judas nos recomenda, e perseverarmos, irmãos. A grande dificuldade que o mundo está vivendo, nós conseguiremos vencer as astutas ciladas do inimigo, o que o inimigo está querendo pôr contra a igreja, se for orando e perseverando. Do contrário, irmãos, sem o ensinamento da palavra de Deus, nós seremos derrotados. Então são os ensinamentos dessas cartas gerais, ditas por escritor aos Hebreus, Tiago e Judas. Para terminarmos, irmãos, de forma rápida, as epístolas, elas continuam a falar, É o terceiro ponto, elas continuam a falar. De que forma as epístolas falam, Primeiro, sobre a doutrina da justificação. Quando aceitamos a Cristo, nós somos absolvidos daquele erro, daquela falha, daquela condenação. E como essa justificação acontece? Pela fé. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo como seu Salvador. E como isso acontece? Através da graça. Esse favor não merecido que foi dado por Cristo Jesus. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nós podemos confirmar em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. A doutrina da salvação, irmãos, da santificação, ou digo melhor, a vida separada do pecado. Não dá para viver uma vida com Deus e uma vida comungada com o pecado. Não, irmãos. Nós precisamos viver uma vida em busca da santificação. E lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, Pedro traz essa orientação.
Tá? Mas como? Aperfeiçoando, irmãos, santificando. Quem faz essa santificação em nós? É nós mesmos? Não, irmão. É o Espírito Santo, que santifica quem? Apenas o Espírito, não a carne. Nós somos compostos dessa tricotomia, Espírito, alma e corpo. Espírito, irmão, sem Cristo, ele está morto. A alma, os desejos, controlado pela carne, pratica tudo aquilo que é errado. Né? Mas uma vez o Espírito estando ativo, salvo, ressuscitado pela crença em Cristo Jesus, o Espírito Santo, irmãos, ele santifica a carne e o Espírito. E aí os nossos desejos são controlados, os nossos desejos também são santificados, e nós, irmãos, se afastamos cada dia mais do pecado. Mas é um processo, é uma continuidade, não é algo de uma forma feita única, né? Radical, não, é um processo. Até que dia? Até o dia, irmão, da glorificação, tá? Que é o último ponto importante, a doutrina da glorificação, que é a última etapa da salvação. E Paulo, escrevendo lá em Romanos 8, 17 e o versículo 30, né? Ele fala sobre que a glorificação, irmãos, essa última etapa da salvação, quando o corpo será glorificado, ele será transformado. Vamos ler isso, irmãos. A gente passa um pouquinho citando apenas os versículos, mas é bom a gente ler, né? A gente está um pouquinho rápido por causa do nosso horário, irmãos, mas vamos lá. Romanos 8, o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus, e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, também com ele seremos glorificados, irmãos. No arrebatamento da igreja, nós seremos glorificados. Olha o versículo 30. E aos que predestinou, a esse também chamou, e os que chamou também justificou, e o que justificou, a estes também glorificou. Então é a última etapa da glorificação, irmãos. Essa transformação do corpo mortal, o corpo falho, o corpo cheio de pecado, em um corpo glorioso, né? É o que vai acontecer no arrebatamento. Os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seu corpo serão transformados. E nós que ficarmos vivos, nós teremos nosso corpo transformado. Esse corpo glorificado, é ele que vai adentrar e que vai apresentar-se na eternidade, irmãos. Né? Então, irmãos, a gente termina aqui a nossa lição. O tempo é suficiente, mas a gente fez questão de comentarmos bastante versículos. Mas eu quero concluir, acompanhe a conclusão que diz: as epístolas são livros divinamente inspirados, com certeza, todos inspirados. 80% do cânon do Novo Testamento é formado pela doutrina dessas epístolas. Então, devemos ler, valorizar as epístolas, né? Revelado aos seus diversos autores. Nós aprendemos nessa manhã que foram vários autores que escreveram as epístolas, né? Continua a instruir o povo de Deus e formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Que bênção, irmãos. Né? Continuemos estudando, se aprofundando nos ensinamentos das epístolas, de tão importância para nosso crescimento e desenvolvimento cristão. Que Deus abençoe, irmãos, a você nessa manhã, por ter participado nessa escola, né? E continue, irmãos, participando de forma presencial e, na medida do possível, também online. O importante é você participar da escola dominical. Que Deus te abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Como é bom, irmãos, nós nos reunirmos para aprender a palavra de Deus e sairmos aqui nessa manhã edificados por ela. Para encerrar a nossa aula de hoje, irmãos, eu quero fazer um convite muito especial. Você, amado irmão, amada irmã, que nos acompanhou, né, que cedeu esse seu tempo, se dedicou para aprender a palavra de Deus, quero te convidar a, de forma presencial, cooperar conosco em uma das nossas igrejas, tanto aqui na nossa sede, como as nossas igrejas nos bairros, e você pode ali, irmãos, cultuar a Deus conosco. A nossa programação, ela é transmitida pelos nossos canais oficiais. Então nós temos cultos aqui no Facebook e no YouTube toda terça-feira, às quintas-feiras e também aos domingos, mas também de forma presencial, né? Na nossa sede, os irmãos podem cultuar a Deus conosco toda terça-feira às 7h30, também às quintas às 7h30 e aos domingos às 7 horas da noite. E também nós temos, além desses cultos,
nós temos nas nossas igrejas, nos bairros, nas nossas congregações, culto praticamente toda quarta-feira, toda sexta e também aos domingos. E lembrando, em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, nós temos a nossa amada Escola Bíblica Dominical. É onde nós sentamos e juntos aprendemos a palavra de Deus de forma presencial, né? Com os nossos professores, com os irmãos da igreja, e nós saímos dali edificados por Deus. Então, é tão gostoso, né? Nós nos reunirmos aqui de forma online para aprender a palavra de Deus, mas é muito melhor, irmão, não substitui de longe estarmos reunidos de forma presencial, tirando as nossas dúvidas, somando juntos para aprendermos a inerrante palavra do Senhor. Então fica esse convite para você, amado irmão, amada irmã, será um prazer para nós te receber em uma das nossas igrejas. Também, irmãos, devo lembrar que a Escola Bíblica Dominical é também um ambiente para nós podermos contribuir com a obra do Senhor. Então os irmãos estão vendo aí na tela, passando as contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, onde os irmãos podem ali ofertar ao Senhor, entregar seus dízimos, suas ofertas e serem abençoados por Deus e contribuir com a obra do Senhor. É muito importante essa contribuição dos irmãos. Nós fazemos isso, irmãos, não por obrigação, mas ofertamos, depositamos na casa do Senhor as nossas ajudas com alegria. Então, se você puder, faça aí, irmão, o seu depósito, envie a sua oferta, o seu dízimo e com certeza Deus vai retribuir, irmãos, largamente nas vossas vidas. Então, para encerrar, agradeço aos irmãos que acompanharam a nossa aula, né, que dedicaram um tempo para estudar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical e faço o convite para que nós juntos agora oremos ao Senhor agradecendo por tudo. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que está nos concedendo de juntos, ó Deus, aprendermos e estudarmos a Tua santa e poderosa palavra. Continua conosco, ó Deus, nos abençoando, falando, Senhor, aos nossos corações e que nós tenhamos, Senhor, sabedoria para colocar em prática tudo o que aprendemos nessa manhã. Continua, Senhor, com a Tua igreja, nos dê, Senhor, um domingo de paz, de alegria, abençoe, Senhor, a nossa semana que se inicia e, Senhor, que juntos nós estejamos no centro da Sua vontade. Continua conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Fique com Deus.